Segregação de funções, um tema bastante polêmico na Lei 14.133, e eu sei que gera muita dúvida na cabeça do pessoal na hora de fazer na prática. Será que o pregoeiro pode assinar o edital? Será que o gestor e o fiscal do contrato podem ser a mesma pessoa? Vou tirar as principais dúvidas de vocês hoje nesse vídeo aqui. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, Murilo Caldas aqui e hoje o assunto nosso aqui no Estratégia de Licitações é sobre segregação de funções. E hoje eu vou fazer uma aula diferente aqui com vocês, vou fazer um vídeo diferente na verdade. Vou mostrar para vocês como que eu faço nas minhas aulas com os meus alunos. Fiz aqui um material como se fosse um material feito para os alunos, para vocês também entender como funciona um pouco mais o meu trabalho e, é claro, tirar todas as dúvidas de vocês sobre segregação de funções. E para isso, eu vou convidar vocês para vir aqui no material então, para a gente começar esse estudo sobre segregação de funções. Pessoal, e para a gente falar sobre segregação de funções, a gente precisa começar falando sobre gestão por competências. Lá no artigo 7º da Lei 14.133, traz algumas disposições bastante importantes e que eu quero ler aqui com vocês antes da gente entrar propriamente dito na segregação de funções. Vou ler aqui com vocês. Artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, que pode ser normalmente o prefeito ou o presidente da Câmara, se você estiver trabalhando numa Câmara de Vereadores, ou a quem as normas da organização administrativa indicarem, pode ser uma pessoa abaixo dele, a depender de como é no seu órgão público aí, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei, que preenchem os seguintes requisitos. E aí, pessoal, ele traz 3 incisos aqui, trazendo alguns requisitos na Lei 14.133. O primeiro deles é que sejam preferencialmente um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. E por que a Lei 14.133 fala que tem que ser preferencialmente um servidor efetivo? Ora, pessoal, primeiro porque se você coloca um funcionário contratado, é muito comum que ocorra a descontinuidade do serviço público. Então, se um prefeito troca, por exemplo, quem está num cargo comissionado costuma sair. Então, para não acontecer isso, a lei fala que tem que ser preferencialmente um servidor efetivo. E é claro, para não gerar também aquela questão muito importante na segregação de funções, que é a ocultação de erros. Quando a pessoa está num cargo comissionado, muito comumente ela vai ter algum relacionamento ali dentro da prefeitura. Seja, por exemplo, com um cargo do executivo alto, como prefeito, vice-prefeito, um secretário, enfim. Por isso que também se evita colocar pessoas de cargo comissionado para executar essas funções. Mas toda regra tem sua exceção, então, via de regra, eles pedem para ser servidor efetivo, beleza? Segundo ponto é que tenham atribuições relacionadas a licitações ou contratos, ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. E essa, pessoal, é bastante óbvia, né? Se você trabalhando com licitações e contratos, é melhor que você já tenha uma função, um cargo específico para isso. E no caso de você, por exemplo, ser um fiscal do contrato, imagina uma situação em que você vai fiscalizar a compra e venda de medicamentos dentro de um órgão público. Então, você trabalha lá na farmácia, né, numa UBS, por exemplo, ali da Secretaria de Saúde, e você vai estar recebendo esses medicamentos. É claro que você vai ter que ter uma formação específica para isso. Quem tem que gerenciar medicamentos é um enfermeiro. Da mesma forma que se estiver recebendo peças no almoxerifado, por exemplo, peças de veículos, ninguém melhor que um mecânico para estar olhando isso. Então, a lei traz essa dica para vocês aí justamente para não acontecer alguns erros na hora de estar recebendo seus produtos aí e os seus serviços, certo? E vamos para o último inciso agora ver o que a lei cobra da gente lá. E é o seguinte: não pode ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração. Nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômico, financeira, trabalhista e civil. E, pessoal, a lei, mais uma vez, traz esse tipo de dispositivo justamente para evitar a ocultação de erros ou favorecer alguém que esteja participando da licitação. Então, por isso que é importante também não ter qualquer tipo de vínculo de parentesco com quem está praticando a licitação ou com quem vai assinar o contrato, enfim, pessoas que fazem essas atribuições ligadas a licitações. Certo, pessoal? Essa é a primeira parte do nosso estudo aqui, que é muito importante vocês saberem.
Mas não tem como falar de segregação de funções também sem a gente entender qual é o caminho do processo e quais são os cargos essenciais que tem que ter dentro da administração, ou seja, quais são as atribuições essenciais que precisam ter lá dentro para a gente saber como segregar as funções. E por isso eu montei um quadro para vocês aqui para facilitar esse estudo também. Vem comigo aqui na tela. Pessoal, eu fiz um quadrinho aqui para vocês entenderem quais são as principais atribuições dentro de um procedimento licitatório, tá? Então, aqui nas etapas da licitação, a gente começa com 4. Tem a etapa de planejamento, né? A etapa preparatória, a etapa da fase externa do procedimento licitatório e, por fim, tem a nossa etapa também contratual. Então, são 4 etapas que a gente vai ver aqui. Começando pela etapa de planejamento, pessoal. Vai ter uma pessoa que vai fazer o documento de formalização de demanda, alguém que vai fazer o estudo técnico preliminar, a análise de riscos e também tem uma equipe que vai fazer o plano de contratações anual. Essa é a nossa fase preparatória. E antes que vocês fiquem aí desesperados, calma aqui, não precisa ter uma pessoa para cada coisa aqui não. Isso aqui é só uma explicação para vocês entenderem como é que funciona o processo. Mas pode acumular funções dentro de algumas etapas aqui. Fiquem tranquilos que até o final desse estudo eu vou mostrar para vocês. Depois a gente vem com a etapa preparatória, pessoal, que é fazer o termo de referência, fazer a nossa pesquisa de preços e certificar os recursos orçamentários, ver se tem previsão legal para estar fazendo essa compra ou contratando determinado serviço, certo? Depois, pessoal, na terceira etapa vem a fase externa, que é uma etapa justamente formalizada pelo pregoeiro, se for um pregão, ou pela agente de contratação, que é a confecção e publicação do edital, a fase de propostas e lances, o julgamento e habilitação, a fase recursal e a adjudicação e a homologação, pessoal. E por fim, é a fase contratual. Depois que já está licitado, que a gente já sabe quem é o fornecedor, a gente vai ter a gestão e fiscalização do contrato e a aplicação de penalidades, caso o fornecedor nosso aí pise na bola e acabe entregando alguma coisa que não é para ser entregue ou acabe descumprindo alguma cláusula contratual, certo, pessoal? E dentro de tudo isso, temos ninguém mais, ninguém menos que o controle, né? Normalmente aí nas prefeituras a gente tem a Controladoria Geral, que faz todo esse controle de todas as fases, tanto no planejamento, quanto na preparatória, na fase externa e na fase contratual, certo? Pessoal, eu acho que ficou bem claro para vocês aí quais são as etapas de um procedimento licitatório. Se você tem um colega na administração que está começando agora, ainda não viu licitações, recomendo muito que você passe esse vídeo para ele, porque com aquela tabelinha ali, ele vai conseguir entender como funcionam licitações na prática aí, certo, pessoal? E se você está gostando desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever também no canal, porque assim você me ajuda a crescer o meu canal e eu posso levar esse conteúdo para mais pessoas. E não esquece também de seguir meu Instagram, vou deixar aqui para vocês também um link para você estar acompanhando meu trabalho lá, beleza? Pessoal, então vamos agora direto ao ponto, certo? Segregação de funções. A previsão legal da segregação está lá no artigo 7º, parágrafo 1º, e eu vou ler aqui com vocês. A autoridade referida no caput desse artigo, que é a autoridade máxima do seu órgão público aí, que eu comentei com vocês, pode ser o prefeito, pode ser o presidente da Câmara Municipal ou alguém que ele tenha designado, certo? Ele deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada, presta bem atenção agora, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, pessoal, a primeira coisa que aqui fica muito clara é o seguinte: pode uma mesma pessoa repetir as mesmas funções. O que não pode ocorrer é a pessoa simultaneamente estar em funções mais suscetíveis a riscos. E é neste material que eu vou mostrar para vocês quais são as funções que ficam mais arriscadas de ser a mesma pessoa. E eu vou trazer vários exemplos para vocês. Mas é muito importante que você assista o vídeo do começo ao fim, porque se você pular justamente para o fim do vídeo, você não vai conseguir entender na prática como funciona. Então, pessoal, direto ao ponto, segregação de funções significa que as etapas de planejamento, execução, fiscalização e controle de uma contratação pública não devem ser realizadas por um único agente, ou seja, uma pessoa só fazendo tudo. E aí eu trago até a tabela que eu já mostrei para vocês no material aqui, e vamos passar então para a próxima etapa, que é onde eu vou tirar as dúvidas de vocês e quais são as situações mais comuns que aparecem para mim, tanto no Instagram quanto no grupo de alunos, para saberem como que a gente tem que diferenciar na prática na hora de falar de segregação de funções. E acho que a pergunta, né, mais corriqueira de todas é sobre o pregoeiro, né? Todo mundo sempre pergunta se o pregoeiro pode ou não elaborar o edital. E a resposta, pessoal, é não.
o pregoeiro não pode elaborar o edital, já é um entendimento consolidado nos tribunais de contas já, e eu até trouxe para vocês um julgado falando o seguinte: a atribuição do pregoeiro, pessoal, da responsabilidade pela elaboração do edital cumulativamente às tarefas de sua estrita competência, afronta o princípio da segregação de funções e não encontra respaldo no artigo 3º da Lei 10.520, que hoje a gente faz menção à Lei 14.133. É um julgado de 2022 para 2019 ali, né? Está fazendo menção à lei anterior, mas se aplica sim aos casos da Lei 14.133, tá? E isso não mudou. Então, pregoeiro não é para fazer edital, pessoal. E aí vai vir a grande dúvida, né? Poxa, mas se o pregoeiro não pode fazer o edital, quem que eu vou designar, então, para fazer essa peça tão importante no nosso procedimento licitatório? Pessoal, pode ser qualquer pessoa da equipe de licitações. Qualquer pessoa que trabalha ali e esteja ligada ao dia a dia pode fazer, inclusive o chefe da repartição. Então, se tem aí, né, um gerente ou uma pessoa delegada pela estrutura aí das licitações, pode ser essa pessoa também, um diretor. Então, nestes casos, é melhor que essa pessoa assine o edital de licitação e assuma essa responsabilidade. E por que isso é tão importante? Ora, imagina uma situação, por exemplo, em que o edital é impugnado. Uma vez que o edital é impugnado, quem responder a impugnação é o pregoeiro. Então, ele vai responder a impugnação de um documento que ele mesmo criou, vê como não encaixa muito bem isso na prática. Então, por isso que é importante a gente deixar com que o pregoeiro não assine, porque aí sim ele vai ser uma pessoa que vai ser mais parcial na hora de conseguir julgar essa impugnação ao edital. É por isso que essa dica é tão importante. E se você está gostando desse conteúdo, se esse conteúdo para você está sendo valioso, não se esquece também de entrar no meu canal no Estratégia Online. Lá eu tenho vários cursos onde eu pego passo a passo da forma que eu estou fazendo essa aula aqui para vocês, tirando todas as dúvidas sobre licitações. São cursos muito bacanas, termo de referência, estudo técnico preliminar, contratação direta, dispensa de licitação, várias dicas para vocês lá agilizar o seu serviço e trabalhar com segurança nas licitações. Link aqui embaixo também para vocês tá conhecendo o Estratégia Online. Próxima dúvida agora, pessoal. O pregoeiro pode fiscalizar o contrato? Será que é possível isso? E a resposta também é não, pessoal, pois o pregoeiro é quem declara o vencedor do certame. Não seria coerente manter a mesma pessoa com a função de fiscalização. Isso evita que eventual direcionamento ou omissão contratual possa ocorrer. E aí eu trago um julgado aqui para vocês, um acórdão, né, dizendo que é vedado o exercício por uma mesma pessoa das atribuições de pregoeiro e de fiscal do contrato celebrado, por atentar contra o princípio da segregação de funções. Isso é tão bacana, pessoal, que vocês podem ver que o acórdão é de 2015, mas o princípio da segregação de funções já era visto lá atrás, ele veio agora consolidado na Lei 14.133, mas desde então já era necessário obedecer essas regras. Por isso que é tão importante a gente fazer essas separações, certo, pessoal? E é claro, pregoeiro com fiscal do contrato não dá certo, pessoal. Se ele que declara vencedor do certame, ele poderia muito bem direcionar lá na frente depois na hora de receber o produto. Então é para não ocorrer esse tipo de corrupção, né, dentro da administração pública, é que existe a segregação. Por isso é importante que ele não exerça essas funções, certo? E agora passando para uma próxima dúvida aqui, pessoal. O pregoeiro pode participar da fase de planejamento ou da fase preparatória? E a resposta também não, pessoal. Por que não pode? Porque o estudo técnico preliminar, o termo de referência, são peças que vão ser utilizadas por ele na hora de formalizar o edital. Também não seria coerente ele participar lá atrás e depois fazer o edital lá na frente. E julgar uma impugnação ainda, se caso ocorresse ela. Então tem um julgado que fala o seguinte: a participação de servidor na fase interna do pregão eletrônico, como integrante da equipe de planejamento, e na condução da licitação como pregoeiro ou membro da equipe de apoio, viola os princípios da moralidade e da segregação de funções. Portanto, de acordo com esses entendimentos, também não é possível, certo, pessoal? Normalmente, já fica a dica aí para vocês, pregoeiro é bom ser só pregoeiro, tá? Pregoeiro é bom ele só executar o certame, não fazer outras funções correlatas a licitações e contratos. E, pessoal, próxima dúvida agora. Quem faz o estudo técnico preliminar também pode fazer o termo de referência? Essa é uma dúvida também importante que o pessoal tem. E eu já digo para vocês,
Só não pode, como eu também recomendo. Imagina uma situação que é o seguinte: a pessoa fez lá o estudo técnico preliminar, né? Vai fazer uma compra que não seja corriqueira da administração, seja uma compra esporádica. Vamos supor que vai mexer com pavimentação de uma via pública. Então a pessoa foi lá, viu quais são as dificuldades daquela via pública, se é uma operação tapa-buraco, se é um recapeamento, qual o tipo de asfalto vai ser melhor aplicado naquele caso concreto, quais são os bairros ou ruas que vão receber aquele asfaltamento. Então é um jogo de detalhes ali em que naquele estudo técnico preliminar a pessoa vai ter que realmente se debruçar durante o tempo que ela vai estar usando para confeccionar essa peça. Então ninguém melhor que ela, porque é ela que vai estar inteirada de todo aquele procedimento, né, para fazer o termo de referência. A pessoa já fez o estudo técnico, já está por dentro de todo o assunto. Por que não aproveitar ela para fazer o termo de referência também? É muito melhor e é muito mais garantido que essa pessoa faça um trabalho coerente do que ela ter que explicar para outra pessoa fazer o termo de referência. Ora, em órgãos federais, por exemplo, é claro que vai ter uma equipe só para fazer estudo técnico preliminar, vai ter uma equipe só para fazer o termo de referência, uma equipe só para fazer uma função, entendeu? Mas isso é uma realidade só dos órgãos federais, que tem muito funcionário. Eles têm à disposição deles um caixa financeiro para sustentar uma equipe dessas. Agora, se você tiver aí num município pequeno, de menor que 100 mil habitantes, eu tenho certeza que essa não é a sua realidade. Então, por isso que é importante aproveitar essas mesmas funções. Então, na fase de planejamento, pode ser uma pessoa só fazendo tudo. Pode ser a pessoa fazer o DFD, pode ser ela fazer o estudo técnico preliminar e também fazer o termo de referência. Porque assim você economiza tempo e traz mais eficiência aí para o seu trabalho no setor público, certo, pessoal? Outra dúvida também bem comum, pessoal. O fiscal e o gestor do contrato pode ser a mesma pessoa? E a resposta é não, pessoal, porque uma vez que a função do fiscal, como o próprio nome já diz, é verificar as condições do produto ou da prestação do serviço, ao passo que o gestor é quem recebe essas informações e toma decisões no processo licitatório. Então, deixar essa mesma função para a mesma pessoa abriria muita margem para ocultação de defeitos na execução do contrato, e isso não é interessante para a gente. Então, tem que separar também, certo? Próxima dúvida: quem executou a fase de planejamento ou a fase preparatória pode ser fiscal do contrato? E nessa parte eu digo que é até recomendado. Vamos voltar naquela etapa lá que a gente falou sobre o exemplo do asfaltamento. A pessoa fez o estudo técnico e fez o termo de referência. Ela está super por dentro do assunto e entende todas as condições e cláusulas contratuais feitas naquele procedimento. Quem melhor que ela para fiscalizar esse contrato? Então, nesses casos, eu até recomendo que seja a mesma pessoa, porque ela vai ter expertise e participou da fase preparatória de planejamento, então ela vai estar instruída com informações relevantes sobre aquela execução do contrato. Então, neste caso, vale a pena sim deixar a mesma pessoa, certo, pessoal? Voltando lá para o material então, próxima dúvida. Quem faz parte do órgão de controle pode executar alguma das funções na fase de licitação? Quem trabalha no controle interno? E a resposta é de forma alguma, pessoal, não pode. Porque se ele fiscaliza todas as etapas, não faria sentido fazer parte de alguma delas. Essa é bastante óbvia, mas eu acho que vale a pena trazer para vocês aqui também. Próxima dúvida: o ordenador de despesas pode participar da fase de planejamento e ou da fase preparatória do processo licitatório? Sim, até porque quem decidirá o que será licitado durante o ano é ele. Então, pode acontecer, por exemplo, lá do secretário e da pasta, né? Se você estiver trabalhando numa prefeitura, ele assinar o termo de referência. Isso pode ser feito sim, até porque é ele que vai lá na frente ordenar a despesa. Então, não vejo problema. Próxima dúvida: o ordenador de despesas pode ser o fiscal do contrato? Aí a resposta é não, pessoal. Porque é ele quem efetua a ordem de pagamento. E aprovar a execução do serviço ou recebendo o produto e ordenar a despesa são funções incompatíveis também. Lembra que eu falei para vocês? Tem que evitar a ocultação de erros dentro da administração. Então, deixar essas duas funções não faria sentido. E depois de todas essas regras, né, pessoal, vocês devem estar se perguntando: nossa, mas será que eu vou conseguir dividir tudo isso dentro do meu órgão público? Imagina você ir numa prefeitura de menos de 10 mil habitantes ou numa Câmara Municipal de uma cidade pequena. Será que você vai conseguir dividir todas essas funções da forma coerente que eu mostrei aqui para vocês? E toda a regra, pessoal, graças a Deus tem uma exceção, né? Eu sei que para muitos municípios pequenos é difícil e é por isso que eu vou trazer para vocês também uma dica aqui no final do material que vai te ajudar bastante. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque assim eu consigo crescer o canal aqui, trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E é claro, se você me seguir no Instagram também, você vai pegar dicas diárias lá sobre licitações, certo? Então, bora lá pro material para a gente ver como funciona essa parte agora
né, das exceções. E a resposta é: pode sim haver exceções, conforme o Decreto Federal 11.246 de 2022. Vou ler o dispositivo aqui com vocês, pessoal. Artigo 12, parágrafo único, né? A aplicação do princípio da segregação de funções, de que trata o caput, será avaliada na situação fática processual e poderá ser ajustada no caso concreto, em razão, e aí vem, de características do caso concreto, tais como o valor e a complexidade do objeto da contratação. Então, pessoal, no decreto federal aqui, traz um tipo de exemplo para vocês que é possível fazer sim exceções. Tudo bem que talvez o decreto não esteja excepcionando a sua situação aí que eu acabei de explicar. Município pequeno, Câmara Municipal, mas você pode firmar um decreto municipal para você conseguir excepcionar essas situações. E o ideal, inclusive, é você fazer um decreto dizendo qual é a atribuição de cada cargo, ou fazer uma portaria também, baixando uma portaria, para dizer quais são as pessoas responsáveis por cada etapa dentro dos procedimentos licitatórios. Ou até no termo de referência também, na hora de colocar um gestor ou fiscal do contrato, também é bem importante. Existem funções que você consegue por portaria, fica até mais fácil porque já vai estar dentro da legislação e aí você consegue seguir também com mais facilidade, certo, pessoal? Então, não se esquece, toda regra tem uma exceção e se você regulamentar, você consegue facilitar o seu dia a dia nas licitações. Lembrando sempre que segregação de funções é evitar ocultação de erros ou evitar fraudes dentro da licitação. Então, por isso que é muito importante vocês seguirem todas as regras que eu passei para vocês aqui nesse vídeo hoje. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nova tipo de vídeo que eu trago aqui para vocês, mostrando um pouco do meu trabalho também, junto com os meus alunos no Estratégia Online. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até um próximo vídeo.